Gastos de Lula em viagens ao exterior totalizam 65,9 milhões de reais. Olha aí, o governo do amor, mas o amor custa caro, né? Também tem essa máxima, né? É o governo do amor, mas o amor custa caro. Não tem nenhuma novidade, né, pessoal? Esse negócio do governo Lula passeando para lá, passeando para cá, levando comitiva de 1.000 pessoas, levando a galera para todo lado para ver joguinho, para passear na China, passear na Europa. A gente já conhece essa história aí, mas vou passar o comentário para vocês e para vocês se solidarizarem com minha indignação. Primeiro comentário eu passo para o Bruno Alemandi. Paulo, se eu falar para você que esse gasto, embora absurdo, seja o menor dos problemas do governo Lula, é o menor dos problemas, embora ele seja absurdo, não se tira o tamanho do disparate e da desfaçatez com o uso do dinheiro público, é lógico. Mas aqui vamos colocar algumas coisas, vamos tornar algumas coisas mais claras. Primeiro de tudo, teve uma comitiva, se não estou enganado, para os Emirados Árabes, que levou aí algo em torno de 350 pessoas. 350 pessoas são 2 aviões, 2 Boeings desses comerciais da Gol, cheios de pessoas. O que essas pessoas todas foram fazer lá? Porque uma comitiva que se preze, ela vai levar pessoas que realmente vão fazer quaisquer tipos de negócio, vão trazer possibilidades de negócio para o Brasil, vão fazer diplomacia. Agora, óbvio que quando você tem 350 pessoas numa missão, você está levando gente para fazer turismo, para ir lá para bater foto, para ir lá para fazer todo tipo de passeio que se possa imaginar. E foi o que de fato aconteceu. O descalabro que a gente vê acontecer, aqui eu repito para vocês, não é nada se comparado, por exemplo, à volta das empreiteiras, à volta de conluios, à volta de todo o tipo de ação que é contra o interesse do brasileiro comum. Então, todo esse contexto que a gente vê, esse é apenas mais um ponto. Eu diria que poderia, inclusive, chamar isso da ponta do iceberg, de toda a questão que envolve o desserviço que o governo do PT está fazendo. Só que aí a gente precisa lembrar algumas coisas importantes. A gente precisa lembrar que esse governo, por exemplo, que nomeou Flávio Dino, é o governo que colocou Cristiano Zanin e outros ajudantes de ordem da agenda petista, que vão se perpetuar e ficarão em cargos do judiciário até sabe-se lá quando. Então, tudo isso, né, que a gente vê todo esse caso, esse descaso com o dinheiro público, embora esse valor que foi mencionado, de mais de 60 milhões, não está só relacionado, aí eu tenho que deixar muito claro, tem que fazer justiça a isso. Não está relacionado apenas às viagens de lua de mel do nosso querido casal presidencial. A gente tem que lembrar que esses valores, englobam também as comitivas faraônicas que têm saído do Brasil e feito todo esse tipo de passeios dos mais imagináveis. Só que aí me chama a atenção uma coisa. Lula, quanto mais viaja, inclusive para países do bloco ocidental. Aqui eu não estou citando Índia, não estou citando Catar, não estou citando Egito, não estou citando Etiópia. Os caras foram para Etiópia. Foi lá, inclusive, que foram falados aqueles absurdos contra o Estado de Israel, que tornou Lula persona não grata naquele local. A gente está falando, na verdade, de gastos de todas as equipes. E como se não bastasse, né, todas essas viagens e tudo mais, a gente vê ocorrer no Brasil esse fenômeno nababesco de gastos descontrolados. E tudo isso, né, 60 milhões dentro de um orçamento trilionário, não parece muita coisa. Só que, se você for somar tudo isso no final do ano, colocar valor de valor, isso vai dar um rombo fiscal absurdo, que só esse ano já passou 200 bilhões. Agora, tenta imaginar, por exemplo, o que vão fazer para fechar esse buraco. E aí, o que eu digo para vocês, se hoje você vai no mercado e está pagando aí R$40 no litro de azeite, desculpa, em 500 ml de azeite,
está pagando R$50 em 5 quilos de feijão, eu digo uma coisa para vocês. Se prepara, porque em março de 2025, e desculpa, a Amanda está aparecendo aqui, mas em março de 2025, vocês podem ter certeza que esses valores podem duplicar, triplicar e a gente entrar num processo de hiperinflação, tal qual tem acontecido na Argentina, na Venezuela e países que não têm o mínimo, ou pelo menos não tiveram o mínimo respeito de cuidar do dinheiro do contribuinte. Obrigado, Bruno. A família e os filhos nunca é um problema, não precisa nem se desculpar, que para nós é um prazer compartilhar de algo tão maravilhoso que é a família. Giza Pinheiro se tornou um membro também, olha só. Obrigado, Giza. Como a gente mencionou no começo, tivemos mais gente aí. Fátima Stwep. Eu não sei se eu pronunciei correto, Fátima. Se me perdoe se eu estiver falando da forma errada, mas a Fátima Stwep também se tornou um membro. E a Gina, um pouquinho antes, né? Era isso, né? Também se tornaram membros. Muito obrigado. Isso com certeza nos ajuda muito. É uma forma de contribuir com o canal muito valiosa. Passo o próximo comentário sobre essa primeira pauta, professor Eduardo Vieira. Muito bem, eu concordo absolutamente com o Bruno, especialmente quando ele diz, né, que esse gasto é o menor dos males, né? Nós estamos mergulhados num regime ditatorial de exceção, gente sendo presa, perseguida politicamente, tendo que ir para o exterior para tentar pedir ajuda, pedir socorro. Forças Armadas com declarações completamente totalitárias, persecutórias, Polícia Federal agindo como um órgão, né, da década de 40 na Europa. Enfim, uma situação que a gente só pode classificar como catastrófica, né? Mas não deixa de ser uma pauta que mostra para a gente, né, com clareza, o nível de caráter, e não é do governo, tá, gente? O nível de caráter de um pedaço bem pequeno da população que, justamente por ter esse nível de caráter, está comandando o país. Então, veja, o cara que consegue justificar moralmente o gasto de 66 milhões de reais para meia dúzia de viagens, ele vai mentir, ele vai dar todo tipo de cambalhota, né? Ele vai literalmente tentar te convencer que a grama é azul. E essa pessoa, ela faz parte da nossa sociedade, é um grupo extremamente minoritário, tá? Extremamente minoritário, mas como eles não têm nenhum tipo de freio moral, eles nem sequer acreditam que a verdade é única, né? Eles acham que a verdade depende, que a moral depende, etc. e tal. Então, eles não têm obstáculos nas ações que eles cometem para conseguir angariar cada vez mais poder. E o que nós, sociedade normal, né? E isso, essa turma, né, é uma turma maléfica, né? Efetivamente maléfica. Só que ninguém, na história da humanidade, tá? Nenhum vilão acorda de manhã, bota uma capa preta e diz assim, agora eu vou fazer o mal, né? Não. O cara acorda de manhã e diz, agora eu vou fazer o bem. E ele conta para si mesmo uma historinha de que ele está fazendo bem. Mas nem por isso ele estará fazendo bem. Esse percentual baixo da população, eu estimo que seja ao redor de 10%, 15%, no máximo, né? No máximo. Ele é composto por membros da nossa família, ele é composto por amigos, por colegas de trabalho, por pessoas que circulam no nosso meio social. E nós, que nem os idiotas, nós tratamos dessa pessoa com a futilidade das aparências. Então, a pessoa tem um discurso bonitinho, a pessoa tem um discurso razoável, a pessoa concatena as ideias de forma aparentemente lógica. Um bom exemplo disso é aquele cidadão que estava lá relutantemente divulgando a opinião dele de que as drogas deveriam ser liberadas. Mas aquelas pessoas são efetivamente agentes do mal, entende? Porque
quando você defende um governo como esse, né? Veja, não estou falando da pauta da liberação das drogas, não. Tá? Tem muita gente errada ali, mas que não é nesse nível de malignidade. Esses 10, 15% são pessoas que realmente não se importam e fazem qualquer coisa para passar por cima da verdade e defender o que é errado, que é comprovadamente errado. Se prender 1.500 pessoas, gente, não tem como você dar uma justificativa moral para isso. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente precisa olhar esse problema de frente e parar de tratar dessas pessoas como se elas fossem pessoas comuns da sociedade que a gente toma um cafezinho. Gente, essas pessoas estão postando sem anistia. Tem que prender a velhinha 17 anos. Não é possível, né, que a gente seja fútil bastante para achar que a gente deve tratar dessas pessoas com civilidade, com cordialidade, não é? Com um tipo de, vamos dizer assim, de grandeza que eles não dedicam a gente. Com essa visão de pacifista, né? Essa visão de negação da realidade, a gente vai se ferrar muito ainda, e o espectro temporal do problema brasileiro é de décadas. Então, cara, está na hora da gente começar a ver essa verdade com coragem, né, e tratar disso de outra forma. Obrigado, professor Eduardo. João Franco, obrigado. João Franco doou $5 aí. João Franco, direto de Minneapolis, nos Estados Unidos. Muito obrigado, João, pela participação e pela contribuição aí com o canal. Passo o próximo comentário, encerrando essa primeira pauta, para o doutor José Carlos Sepúlveda. Eu vou ser bem rápido aqui, assim, porque tanto o Bruno como o professor Eduardo Vieira já fizeram comentários importantes sobre o tema. Eu queria só mostrar o seguinte: existe, e é sempre, eu dou muita importância sempre aos efeitos psicológicos da política. Existe um descaramento e um despudor com o dinheiro público. Gasta milhões aqui, desperdiça milhões ali e não sei quantos. Mesmo as viagens do Lula já saíram valores os mais diversos possíveis, só que ele gastou em hotéis. Isso tudo faz parte de uma política para espezinhar as pessoas, espezinhar o brasileiro, espezinhar a pessoa que tem que batalhar para ter a sua sobrevida, a sobrevida da sua família. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto é o seguinte, é que, na verdade, estes gastos todos com viagens internacionais é que fazia parte desse consórcio que levou esse indivíduo ao poder, fazia parte torná-lo uma figura decorativa internacional que chegaria a todos os lugares e seria recebido com pompa e circunstância, como um dos maiores líderes mundiais, etc. Só que isso não aconteceu. Começou logo por Portugal, em que houve todo aquele boicote de partidos, mostrando que era inadmissível que uma pessoa que tinha sido condenada em não sei quantas instâncias por corrupção fosse chamada pelos socialistas para participar de sessões públicas em Portugal. E, a partir dali, os desastres internacionais do Lula foram se acumulando. E nós chegamos ao estado em que nós estamos, é que o Lula chega a certos lugares para participar de reuniões que são canceladas. Isso aconteceu numa das últimas viagens dele. Depois, ele, além das loucuras e das afirmações translocadas sobre Israel e da cumplicidade com o terrorismo, ele começa a receber elogios de movimentos terroristas, como o Hamas, como os Houthis que estrangulam ali o Iêmen. E é para isso que estão sendo gastas fortunas em viagens internacionais. Ou seja, o Lula vai se tornando uma figura lamentável, tanto fora como dentro. Nós vamos comentar à frente essa queda
chamada queda de popularidade, eu não, enfim, isso é um termo apenas, mas, no fundo, desprestígio total em que esse indivíduo está, e isso vai acontecendo internacionalmente também. Mas, entretanto, os rios de dinheiro são gastos para promover um indivíduo que tem um programa de destruição do país, de vingança política, etc.